Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dose de Verdade. Eu sou Eduardo Vieira e o tema da conversa de hoje é justamente a verdade. Bom, tá aí um assunto importante para os dias de hoje, né? Nós estamos em janeiro de 2023, coisas bastante peculiares aconteceram e estão acontecendo no Brasil, especialmente, e no mundo. E vale a pena a gente voltar para as bases, né? A gente tem que reforçar a nossa capacidade de entender o que é fundamental, de entender o que é base sólida, para em cima dessa base sólida a gente conseguir construir uma estrutura que seja firme o bastante para aguentar o tranco que vem por aí. Então, um dos assuntos fundamentais para a gente usar no nosso processo de compreensão da realidade é justamente a verdade. A verdade é um tema de fundamental importância no debate ideológico, intelectual, acadêmico e cultural, justamente porque ela é fundamental para que a gente monte, né, a nossa perspectiva de mundo. E, consequentemente, o lado de lá trabalha furiosamente para que a gente faça isso da maneira errada, né? Para que, então, a gente permita que coisas que não são adequadas passem. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é verdade? Definição de verdade. Eu vou trazer algumas aqui para a gente dar uma debatida e depois a gente avança. Mas, primeiro, o grande Chesterton, famosíssimo escritor e pensador, que viveu no final do século XIX, início do século XX, ele escreveu sobre a verdade o seguinte: que a verdade é uma declaração que corresponde ao atual estado das coisas. Perfeito, né? Você declarou uma verdade ali. A verdade, em termos de discurso, sem dúvida alguma, é uma ótima definição. Observe alguns detalhes, tá? O Chesterton, ele acreditava que a verdade é objetiva e pode ser descoberta através da razão, da lógica, né, e da experiência. Ele também enfatizava a importância da tradição e do bom senso na compreensão da verdade, em oposição a, digamos, depender exclusivamente, né, de pensamento abstrato e experimentação científica pura. Ou seja, é o que a gente chama realmente de bom senso, né? A gente tem que temperar a nossa percepção das coisas com o que faz sentido para a gente, porque senão a gente é facilmente enganado, óbvio, né? Nós só temos 5 sentidos, né? E a gente sempre vai perceber a realidade de forma, a verdade de forma parcial. Então a gente tem que absorver aquela percepção, processar ela usando o nosso bom senso. E a gente, lógico, se tiver bom senso, a gente vai se escorar na tradição para a gente não cometer os mesmos erros que já foram cometidos por outras pessoas no passado. É a base do pensamento conservador, digamos assim, né? O que Marx, por exemplo, o Karl, né, aquela figura purulenta, grande pensador da esquerda, dizia sobre a verdade? Karl Marx definia a verdade como sendo dependente da posição econômica, social e da consciência de classe do indivíduo. Consciência de classe, inclusive. Quer dizer, tudo isso para ele modificava a verdade. Ora, quando você defende esse tipo de coisa, né, que é o que o lado de lá defende, a gente chama isso de relativismo, justamente porque você está dizendo que a verdade é relativa. E existe uma pressão muito grande do lado de lá para que isso seja aceito por todo mundo, né? E uma das alavancas de pressão é justamente a presunção de arrogância, quando você diz que existe uma verdade única, né? Porque o lado de lá faz uma combinação, né, de argumentos, né? Uma esquiva no sentido exato de determinados argumentos, e do lado de cá, se a gente não se prevenir, a gente cai, né? Ninguém gosta de se chamar de arrogante, então rapidamente a turma em quem o dedo está apontado diz: não, eu não sou não quis dizer isso, é outra coisa. Bom, vamos avançar só mais um pouquinho. O que
Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, ele falava sobre a verdade. Ele dizia: a verdade é incontroversível, quer dizer, ela não é controversa. Ou seja, não pode existir dúvida sobre a verdade, né, quando você a descobre. Né? A malícia pode atacá-la, a ignorância pode fazer pouco dela, mas no final, lá está ela. Então, ele realmente acreditava numa verdade objetiva. E se você busca a verdade, você vai chegando mais perto dela. É interessante a gente observar o seguinte, tá? Qualquer pessoa que pare para pensar nesse assunto, ele vai observar que a verdade é a percepção completa da verdade é uma impossibilidade para o ser humano. Justamente porque nós só temos 5 sentidos. Se você for analisar a verdade como conjunto de fatos e elementos que formam determinado objeto ou que participaram de determinado evento, inclusive os seus desdobramentos, né, você vai ver que a coisa é muito complexa para qualquer coisa. Você quer analisar a verdade sobre uma cadeira, você não vai conseguir. Né? Você não está vendo o interior do pé da cadeira, por exemplo. Você não está vendo, se você estiver olhando a cadeira de frente, você não está vendo o que está atrás dela. É muito difícil você conseguir assambarcar a realidade inteira. Se você for pensar em termos mais essenciais, aí você está frito. Quer dizer, como é que está a estrutura de madeira daquela cadeira, o estado dos pregos que formam aquela cadeira, os parafusos. Se você entrar no estado, no nível mais baixo, molecular, pronto, você já não consegue, não, de qualquer jeito, né? É uma impossibilidade. Isso não significa que a gente não possa saber muita coisa sobre a verdade daquela cadeira. E essas coisas que a gente percebe, elas vão ser verdades de fato, únicas e indestrutíveis. Então, é interessante a gente observar, né, que a nossa incapacidade de compreender 100% de maneira correta o que é a verdade não significa que ela não exista. Tá? Para vocês verem isso de forma mais profissional e mais bacana, eu recomendo que vocês assistam o filme Milagre, da Even Films. Esse filme está disponível na plataforma Lumini.tv, que se você não conhece, tem que conhecer, uma plataforma de conteúdo conservador brasileira, sensacional. Você pode assistir qualquer coisa ali que você vai ver sempre coisa boa. É tipo um Netflix, né? Só que não tem barbaridades, né, de pautas identitárias malucas o tempo todo. Então é bem interessante. Nesse filme Milagre, que foi feito pelo Mauro Ventura, que é uma coisa sensacional, né? Você tem 3 pessoas principalmente discutindo o que forma o milagre. É um físico cujo nome eu não me recordo, mas ele é sensacional. O professor Wolfgang Schmidt e o professor Olavo de Carvalho. Talvez tenha mais 1 ou 2 aí participando, mas eu me lembro desses 3. E quando eles discutem o que é fato, né, como é que você observa um fato, nossa, é muito legal, tá? É muito legal. Então, o que acontece, né? O lado de lá está sempre trabalhando para que a gente não entenda a verdade como uma coisa única e perceptível, e então um ponto, né, de partida para todo o resto. Né? O que o Roger Scruton falava sobre esses caras? Ele dizia que o relativista nos convida a não acreditar nele, porque afinal de contas, se ele diz que nada é verdade, ninguém tem razão, não existe certo ou errado, então eu posso ignorar o que você está falando, né? Você está dizendo que, né, tudo é relativo, nada é verdadeiro, então pronto, você também está falando uma coisa que não é verdadeira, sai fora e deixa eu tocar minha vida aqui. Né? É evidente, se a gente parar para pensar um pouquinho nessa história da relativização da verdade, né, é evidente que isso tem que ser furado, porque basta a gente avançar um pouquinho. Se você não pode dizer que existe nenhuma verdade, quer dizer, que a verdade não é definível, tipo o Karl Marx dizia, né, que a verdade ela é dependente do seu estado social, você morre logo no mundo material, né? Porque uma pedra é uma pedra. Você não pode olhar para a pedra e dizer que ela é uma cebola, né? Você pode até dizer, você vai estar sendo maluco, porque a pedra não vai se transformar numa cebola, só porque você está falando sobre isso. Da mesma forma, você não pode pegar um cachorro, colocar uma peruca nele e dizer que ele é uma cadela, né? Porque ele vai continuar sendo um cachorro.
Observe que eu tenho que tomar cuidado com os exemplos que eu dou aqui, porque se eu der o exemplo errado, né, eu sou rotulado de... o meu vídeo sai do ar. Então, eu tenho que tomar cuidado. Mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, se não existe verdade, se tudo é falso, a gente vai ter uma dificuldade enorme de compreender a realidade material, porque ela também vai ser falsa, né? Então, eu não estou aqui com... A minha mão não é minha mão, na verdade. Ela pode ser outra coisa, dependendo da condição social, da percepção de classe social do observador. Não faz sentido. Outra coisa, se você não tem a verdade como uma coisa definida, né, você não tem certo e errado. E isso é uma coisa importantíssima para quem defende a relativização da verdade, porque é a relativização da moral, tá? Que ela está intrinsecamente ligada à relativização da verdade. Então você passa a dizer que não existe certo ou errado, que as coisas dependem. Aí você pode imaginar aqui, você prender pessoas que cometeram crimes é considerado um exagero por essa turma. Ao passo que você prender ilegalmente pessoas que não cometeram crimes, mas se elas tiverem um pensamento oposto a dessa turma, eles acham que é ótimo e que beleza, que não tem que ter anistia nem nada. Aí você diz, bom. Claro, se você relativiza a verdade, se você não tem mais certo ou errado, o certo ou errado ele pode facilmente depender do que está por trás, do que está na sua vontade. E aí você pode cair naquela história clássica, né, que eu costumo citar sempre que eu posso, do Saul Alinsky, que foi o mentor intelectual da Hillary Clinton e de mais um monte de vagabundo por aí, que ele dizia no livro Regras para Radicais que nada importa a não ser a luta pela revolução. Então você pode mentir, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser, desde que você esteja caminhando na direção da revolução, porque essa coisa é a única que importa. Bom, então aí as pessoas começam a dizer que isso é certo e a mesma coisa é errada de acordo com quem está fazendo a coisa, de acordo com os interesses envolvidos e tudo mais, porque você removeu a espinha dorsal da moral, que é justamente a percepção que existe uma só verdade, né? Como é que você retira essa espinha dorsal facilmente? Você retira Deus, o transcendentalismo da equação. Se você não tem uma autoridade superior da qual deriva toda a autoridade, uma verdade superior da qual derivam todas as verdades, fica muito mais fácil fazer esse trabalho. Daí você entende também a briga constante dessa turma toda contra o cristianismo, de um modo geral, né? Então, eu vou terminar essa explicação colocando esse gráfico aqui na tela. Repara, esse gráfico é muito usado para vender a ideia de relativismo da verdade, tá? Você tem aí um cilindro. Se você olhar o cilindro de frente, você tem um retângulo. Se você olhar o cilindro de cima, você tem um círculo. Ou se o cilindro estiver deitado, né? Se você olhar ele de frente, você vai ter um círculo. Se você olhar ele de cima, você vai ter um retângulo. Então, a pessoa chega e diz assim, olha, tá vendo? Os dois estão certos. O cara que falou que é um retângulo falou que tá certo, e o cara que falou que é um círculo falou que ele está certo também. Os dois estão certos? Não, os dois estão errados. Na verdade, aquilo ali não é um círculo e não é um retângulo. Aquilo ali é um cilindro. Agora, se você olha para um aspecto específico, e isso na nossa percepção da realidade significa você não ter, por exemplo, repertório intelectual para considerar uma determinada questão sobre vários ângulos, você pode ter uma interpretação errada dos fatos. Lembra lá do Chesterton dizendo que a percepção, a observação da realidade, ela tem que ser filtrada, né, e baseada na tradição e no bom senso, porque aí você consegue entender adequadamente. Então essa tradição e bom senso, essa capacidade de ver vários aspectos da realidade, é justamente o que permite que você saia daquela visão seca, onde você está vendo só o retângulo ou só o círculo, e você consiga observar que aquilo ali, na verdade, é um cilindro. Mas aquilo ali, em momento nenhum, deixou de ser um cilindro. Aquilo, ser um cilindro, é uma verdade indiscutível daquele objeto. Tá? Então, gente, a gente no nosso dia a dia, a gente tem que buscar a verdade, tem que correr atrás da verdade, tem que se esforçar para chegar à verdade. E a gente nunca vai conseguir chegar na verdade se a gente aturar desonestidade nesse processo, mentira, ou mesmo se a gente se enganar. Quer dizer, se a gente ouve uma pessoa que está falando uma coisa que provavelmente não é verdadeira, mas que nos agrada, porque aquilo ali nos gera algum tipo de conforto, né? E uma coisa que é importante nesse processo todo de descoberta da verdade é observar o seguinte: se a pessoa fala uma inverdade para você com alguma frequência, você tem que descartar
essa pessoa, essa instituição, essa fonte, de forma que assim você se defenda da mentira e você tenha menos trabalho para garimpar isso tudo e chegar na verdade. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, clica lá no sininho, aquelas coisas todas que vocês conhecem. E quem quiser contribuir com o meu trabalho, através de Pix, está tudo aí na descrição do vídeo. E aqui embaixo também eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima dose de verdade. Tchau, tchau.